Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta apresentação. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadero para a América Latina e hoje estou aqui para falar sobre os novos Enterprise Connectors e como você pode utilizá-los para conectar aplicativos móveis a Salesforce, SAP, R3 e muitos outros aplicativos. Esta é a nossa agenda de hoje. Vamos entender um pouco sobre o crescente desafio da integração de dados, onde a solução Enterprise Connector se encaixa, né, como ela pode te ajudar a resolver esse problema, e aí alguns exemplos, né, de como estabelecer uma conexão com os vários backends suportados. Em especial estaremos focando em Salesforce e SAP. Vamos também falar um pouquinho sobre RAD7, já que ele será a base para os exemplos onde nós utilizaremos clientes mobile, né, por exemplo Android, conectando, fazendo uma consulta numa infraestrutura SAP. Né? E aí seguido lidemos com o Salesforce SAP, né, ou NetWeaver, que é a infraestrutura de conexão e integração de dados do SAP. Ok? Então isso é a nossa agenda. Um pouco sobre o desafio da integração de dados. Então, cada vez mais, quando você olha para o cenário de uma empresa, em termos de sistemas, você observa a multiplicação de informações. Né? E isso normalmente se dá de uma maneira diversa, ou seja, poucas empresas possuem um único sistema integrado onde todos os dados estão consolidados. O que ocorre, na verdade, para a grande e para a ampla maioria das empresas, é que você tem normalmente ali uma espinha dorsal, um ERP de mercado, ou que seja, desenvolvimento interno, mas uma série de sistemas satélites, né, que consomem ou atualizam dados nessa espinha dorsal, nesse sistema principal. Então, você encontra sistemas departamentais por toda a companhia, especialmente quanto maior a companhia, mais isso acontece. Então, existem sistemas especializados ali em marketing, existem sistemas especializados, por exemplo, no RH, que estão fora, né, do que seria ali o seu repositório central de dados, um ERP. Né? E não é bastante comum, né, a necessidade de integrar esses dados, ou seja, de produzir resultados, relatórios, gráficos, dashboards, que seja, que unifiquem esses dados. Né? Uma forma muito comum de fazer isso é a utilização de, por exemplo, sistemas de BI. Né? Com a criação de um data house, com a criação de uma infraestrutura ali resultante e fazendo essa sincronização de dados de múltiplas origens. Né? Em geral, essas empresas, hoje num nível de informatização avançado, possuem em média mais de 20 diferentes fontes de dados, ou seja, sistemas que estão instalados localmente, sistemas que estão nas nuvens, é uma grande quantidade de fontes de dados que normalmente primeiro, duplicam dados, né, ou replicam informação, e que necessitam em algum momento estarem não somente em sincronia, mas fornecendo uma visão integrada das informações. Né? Esses caras normalmente são tecnologias diferentes, paradigmas de desenvolvimento de aplicações diferentes. Então, para que você possa produzir um resultado consolidado e consistente, isso através de reunir, né, com a dificuldade de reunir essas informações de origens tão diversas, tem sido um desafio realmente bastante aí interessante. Né? Então, aqui eu estou listando alguns artigos que falam sobre essas dificuldades e desafios na integração de dados, para que vocês possam depois aí, fazer uma leitura mais detalhada. Né? Mas onde é que entram aí os Enterprise Connectors nesse cenário? Então, Enterprise Connector são componentes que permitem que você integre. Hoje são mais de 80 distintas fontes de dados. Na verdade, ele não para de crescer, o pessoal adiciona novos conectores frequentemente. Né? Hoje, eu acredito que estamos na casa já com 86 conectores. Né? Esses caras foram criados pela Sedata, um parceiro da Embarcadero. Eles já faziam algo nesta linha, mas para conexões ODBC. Então agora nós temos esses drivers nativos para Faridac. Né? Estamos falando aí de mais de 80 fontes distintas de dados entre bancos
NoSQL, aplicativos, CRMs, sistemas que estão nas nuvens, né, etc. Realmente uma coleção de fontes de dados muito diversas, né. E essa infraestrutura do Enterprise Connectors faz com que você veja todas essas origens de dados de uma maneira muito tradicional, que é utilizando comandos SQL. Tá? Então, os Enterprise Connectors eles estão disponíveis como um add-on, né, para Delphi e CBuilder, funciona nas duas plataformas. Tá? Existe um trial que está disponível lá no Get-It, então se você quer testar e você está aí no Toque, eu tenho o Toque instalado, com o trial do Toque, você já consegue testar esses caras. Tá? Então, disponível para a versão 10.2 ou superior, exige uma edição Professional ou superior. Tá? Esses são os pré-requisitos para instalação. Aqui nós temos uma visão geral de drivers, né, suportados. Então você tem aí conectores para sistemas de contabilidade, por exemplo, aqui você tem o Sage, você tem QuickBooks, né, CRM em geral. Então você vai encontrar aqui Salesforce e outros mais, né, que são aí bastante utilizados, né, Dynamics, NetSuite. Depois nós vamos aqui para os ERPs. Então, onde você vê aqui, por exemplo, o NetWeaver, né, que é a forma de integração, como é que a gente fala com o SAP. Bases no SQL, diversas. Né, sistemas de e-commerce, de finanças, como PayPal, como eBay, documentos em geral, network e por aí vai. Né, social media e por aí vai. Por aí vai. Essa é uma lista aí não total. Existem novos caras de desenvolvimento, novos caras aí chegando, que vão entrando no pacote. Bom, nós estamos falando de componentes FireDAC standard. Então, na verdade, o que isso traz são componentes drivers para o FireDAC que vão permitir que você acesse esses backends, essas aplicações de uma maneira transparente, como se isso tivéssemos, por exemplo, conectando uma base de dados ali local, né, ou um SQL Server que seja. Então você tem aqui a definição da conexão, muito parecido com o que você já faz hoje no FireDAC Connection. Então você vai ativar a conexão e aí executar uma consulta SQL. Nesse exemplo aqui, está fazendo um SQL no Salesforce. Né? O que o framework faz para você é fazer essa camada de abstração. Ele, na verdade, olha, por exemplo, para um Salesforce, que é uma infraestrutura REST, e exibe isso para você como se fossem simples tabelas ou views, né, locais aí disponíveis no seu sistema, né, na sua rede, por exemplo. Né. O mesmo vai acontecer para SAP, para Oracle, Financial e tudo mais. Tá? Então, nós estamos falando de componentes FireDAC tradicionais. Né? Então, vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. Vou começar aqui por um exemplo em Salesforce. Né? Então, eu tenho aqui uma aplicação extremamente simples para mostrar o workflow disso, né? Como é que isso funciona. Então, aqui eu estou logado aqui numa conta do Salesforce de desenvolvedor. Você pode criar sua conta lá no Salesforce, né? Que é provavelmente o CRM mais atualizado no mundo. Então nós estamos logados aqui numa conta. Eu tenho aqui contatos, é um dos elementos, né, uma das entidades aí do Salesforce. Né? Então aqui nós temos uma listagem, por exemplo, de todos os contatos que nós temos aqui na plataforma. Esses dados, na verdade, eles são gerados como teste. Tá? Eles já são parte do seu usuário quando você cria um ambiente desenvolvedor lá online no Salesforce. Né? E o que nós temos aqui? Bom, aqui eu já tenho 3 drivers devidamente instalados do nosso Enterprise Connectors. Tá? Eu instalei aqui o Google Drive, Salesforce e o SAP para fazer aqui alguns testes, algumas demonstrações. Né? Então, uma vez que eu tenho o driver instalado, o que nós temos aqui? Uma conexão. Esse é o nosso bom e velho FireDAC Connection, né? Com os dados de conexão do Salesforce. Tá? Uma query. Então aqui eu estou fazendo um select no Salesforce, tá? Diretamente. Essa documentação do que está disponível lá no Salesforce você vai encontrar na API do Salesforce. Né? Mas para você ter uma ideia, aqui no nosso Data Explorer você tem
todas as tabelas do Salesforce já disponíveis. Então dá para fazer teste, descobrir que dados tem aqui nas tabelas, etc. Todos aqui disponíveis. Né? Então nós temos aqui uma query. Observe que é uma query padrão, standard, né? Um ANSI. E aí um data source, um grid. Nada mais tradicional. Né? Se nós olharmos aqui em termos de código, não há cartas na manga. Né? Simplesmente tem um apply update e um cancel, de acordo com a escolha aí no momento depois das alterações de dados. Tá? Então, se nós executarmos esse cara, aí ele está estabelecendo a conexão, e nesse momento nós estamos falando, né, com o back-end lá do Salesforce. Então, se nós, por exemplo, tomarmos como exemplo esse cara aqui, ó, o Wendy Young. Né? Então, vamos aqui, por acaso, ele está aqui. Então, vou entrar aqui em modo edição. Aqui eu estou visualizando o Andy Young lá na infraestrutura do Salesforce. Né? Nós vamos fazer uma alteração nesse cara aqui, no last name dele, por exemplo, só para denotar aqui uma alteração, fazer um apply. Então ele está enviando isso para o back-end. Se nós voltarmos aqui para o nosso Salesforce, estou dando um refresh aqui, ó, eu já tenho o nosso querido senhor Young com as alterações. Tá? Em tempo real, olhando para um back-end REST, né? Mas com uma camada de abstração extremamente interessante que torna isso brincadeira de criança. Né? Então, esse é o primeiro exemplo aí utilizando o Salesforce. Né? Nós podemos, inclusive, alterar dados. Então, ou criar, né, novos dados. Né? Por exemplo, essa linha aqui que foi criada aqui durante os testes. Tá? Então, é extremamente dinâmico, extremamente simples. Né? É uma aplicação tradicional com banco de dados, como se você estivesse aqui operando localmente. Vamos revisar aqui agora um exemplo com SAP, né? Com o ERP da SAP, o SAP R3. Então, o R3 ele permite integração via a NetWeaver. NetWeaver é uma infraestrutura, basicamente um servidor, né, de regras de negócio, e é esse cara com quem você fala, digamos assim, para obter e enviar dados para o SAP. Né? Isso é o meio oficial de integração do SAP. Então, o componente aqui do Enterprise Connectors, ele fala com o NetWeaver, né? Mas de maneira transparente. Uma vez mais, se nós olharmos aqui para a conexão, ó, basicamente o que você tem, neste caso, são os parâmetros do NetWeaver, então IP, System ID, Client ID, o SAP tem uma série de parâmetros aí que você tem que enviar. Tá? Aqui eu estou conectado a uma VPN de um parceiro aqui da empresa que possui SAP, então a gente utiliza aqui para alguns testes. Né? Mas o mecanismo é o mesmo. Veja que você tem um connection, né? E aqui estou fazendo um select no que seria uma tabela do SAP, que na verdade não é uma tabela. Né? Em termos mais práticos, o SAP tem um conceito de SAP carries, então são consultas do SAP, elas são todas read-only. Você não, as tabelas no SAP, diferente do que acontece ali no Salesforce, né, que a gente altera diretamente ali no dataset, na verdade o que ele está fazendo lá no Salesforce é chamar um método REST enviando o post com o update que a gente está fazendo. No SAP, as tabelas, as views, né, SAP carries e a SAP tables são mapeadas como views porque elas são read-only. Tá? E os ABAPs, que são os programas, os SAP Functions, né, que são os programas utilizados para fazer manutenção de dados. Então, lá no SAP você vai encontrar programas estruturados em torno de uma lógica de negócio, né, que podem ser customizados na implantação. Então, esses programas, esses ABAPs, né, que é a linguagem OBAP, que são a linguagem do SAP, são mapeados aqui na interface do RAD pelo Enterprise Connectors como Store Procedures. Então, no fim das contas, você continua trabalhando do jeito que é extremamente simples. Você tem views para exibir os dados, e aí as alterações você vai executar uma Store Procedure. Você vai executar uma Store Procedure. Eu vou reconectar aqui a VPN. Na verdade ela desconectou.
ok? Então, se nós expandirmos aqui, por exemplo, nós temos aqui agora as views, né? Essas views, na verdade, são SAP Queries ou SAP Tables, né? Que contém dados. Então, aqui você tem visão direta dos dados como se fossem tabelas, né? Nós, por exemplo, aqui estamos olhando para essa tabela aqui de materiais, né? Então, no SAP, você tem um extenso dicionário de dados, você vai consultar o dicionário de dados, mas basicamente estamos fazendo um select aqui na tabela master, né, de materiais, tá certo? Então, se nós executarmos aqui a aplicação, nós vamos conectar diretamente a essa infraestrutura do SAP, né, e fazer uma consulta de dados. Então, da maneira mais simples possível, isso daqui toma horas para ser construído, por exemplo, numa integração ABAP, né? E aqui a gente vai lidar com datasets, como a gente está aí habituado, da forma extremamente simples, né, e produtiva da ferramenta. Tá? Então, está carregando aqui, eu estou via uma VPN, então, obviamente, a performance não é ideal. Mas é uma VPN somente de teste, num ambiente de desenvolvimento. Né? Isso aqui, num cenário real, numa rede local, tem tem a performance adequada, ainda que o próprio NetWeaver não seja, digamos, um primor de performance, digamos assim, mas vai ser bem melhor num cenário real. Tá? Mas ele vai carregar aqui os dados. Mas tá. E nós também podemos fazer alterações. Então, aqui é uma base de testes. Né? Salvar e aplicar. E aqui, ó, eu estou conectado numa interface do SAP, né, no SAP GUI. Eu tenho aqui um link no favoritos para essa interface, o que eles chamam essa integração, né, que é essa visão exatamente desses materiais. Tá? Nós podemos consultar esse cara aqui pela interface do SAP e observar a mudança. Então, o item aqui que nós estamos olhando é exatamente este, ó. E ó, ele não aplicou ainda a atualização, tá? Vou fazer um refresh aqui, eu acredito que ele já tenha acabado agora, então eu vou fazer aqui uma atualização da consulta. Tá lá, atualizado com o 456 que nós colocamos aqui na interface. Então ele enviou a integração lá para o SAP. A diferença nesse caso, né, é que o Apply Updates ele não está fazendo um apply do dataset, e sim fazendo uma chamada a uma store procedure. Então, na verdade, tem aí uma sintaxe, né, especial do SAP, mas, final das contas, eu faço um exec neste BAP, que é a Store Procedure. Eu posso também usar o componente, aqui é mais para fins de demonstração, mas que eu estou simplesmente na conexão fazendo um exec SQL, dando um execute no BAP, esse BAP Material Save Data, mas ela está mapeada aqui como Store Procedure. Então, se a gente descer aqui nessas algumas milhares de procedures que ele tem, BAP Material Save Data vai estar por aqui em algum lugar. Tá aqui, ó. Essa Store Procedure que nós estamos utilizando. Tá certo? Você vai ver que ela tem centenas de parâmetros, mas no mundo SAP isso é um pouco diferente. Ela não tem que receber todos os parâmetros, você tem que consultar lá o dicionário de dados, entender quais são obrigatórios, o que você deve mandar quando você quer, por exemplo, alterar somente a descrição de um material, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, há campos que não podem ser alterados, há restrições, tabelas relacionadas, enfim, aí são regras de negócio. Mas, de maneira geral, tá aí, nós estamos atualizando um SAP de maneira muito direta, como vocês viram, extremamente produtivo. Tá? Vamos seguir um pouco aqui. Um outro caso de uso interessante do Faridac, nós podemos encontrar aqui nesse exemplo local SQL. Então, aqui eu estou mesclando um recurso incrível que o Faridac tem, que é o local SQL, que permite que você faça query sobre datasets que estão em memória. Né? É realmente um recurso
matador do FireDAC. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estou estabelecendo uma conexão com um banco local, employee, um banco de exemplo da ferramenta. Né? Então, tem aqui um select no employee, tá? no Interbase. Estou estabelecendo uma conexão Salesforce, e aqui estou fazendo uma query na tabela Opportunity, tá? Lá do Salesforce, são as oportunidades que estão registradas no Salesforce. Obviamente, eu executei aqui uma alteração. Eu executei aqui uma alteração, tá? Aqui na tabela de oportunidades, o Salesforce é todo configurável, então nós adicionamos aqui um atributo, tá? Nas oportunidades, tá? Esse atributo, na verdade, é o Employee ID, tá? Para que pudesse estabelecer uma relação entre os dois. Então, aqui a tabela de oportunidades, e aí no local SQL, ó, então a gente está configurando aqui um local SQL, e eu tenho uma query resultante, onde essa query está unindo dados da tabela Employee, que é um banco local, com oportunidades em nome desse cara que estão lá no Salesforce na nuvem. Né? Então, veja, uma join tradicional, esse é um recurso do Enterprise Connectors. Nós estamos fazendo uma join, esse é o campo personalizado que foi criado lá no Salesforce, na infraestrutura do Salesforce, tá? E fazendo uma join aqui tradicional. Tá? Resultado disso, ó, como resultado, né, eu estou exibindo os dados da join aqui nesse grid, é uma aplicação FireMonkey nesse caso, e um gráfico, né, só para simular aí o valor de vendas por cada um dos funcionários. Né? Então, se nós executarmos esse carinha aqui, open, veja que ele vai processar a join, né? Já vai aqui completar os dados. E aí nós temos o grid com os dados, né? O gráfico aqui resultante, né? Com todos os negócios, as oportunidades em aberto para cada um dos nossos funcionários aqui. Então, o recurso do local SQL juntando uma informação que está na nuvem, num REST, lá no Salesforce, poderia ser qualquer outro back-end, com uma base local. Isso é excelente, por exemplo, quando você tem que fazer integração de dados, né? Para gerar resultados, por exemplo, dashboards, BI, porque é informação em tempo real. Eu não tenho que ficar copiando dados daqui para lá, olhando para a informação que está defasada. Né? Você faz em tempo real a conexão e junta dados de várias fontes de dados em tempo real. Então, isso pode ser extremamente produtivo, tá certo? Mostrar aqui um cara adicional. Né? Esse aqui já é um exemplo com Salesforce utilizando o DataSnap. Então a ideia aqui é fazer, né, a consulta de dados, no caso usando o DataSnap. A infraestrutura do Salesforce, eu estou consultando aqui os cases, né? O case lá no Salesforce é como basicamente uma gestão de helpdesk, né? Que o Salesforce provê. Então estou fazendo aqui a consulta dos cases, né? E aí estamos serializando via FireDAC esses dados para o cliente. Então, processo tradicional do DataSnap com o FireDAC e o Reflection, né? Estamos serializando esses dados para o cliente. E lá no cliente uma aplicação mobile conectando aqui a esse carinha para consumir os dados. Por quê? Especialmente esse caso de uso, né, da utilização. Veja que eu tenho um método para login, ele vai testar o login, né, e esse cara aqui faz a serialização dos cases de volta lá para o cliente. O porquê da atualização do DataSnap ou do RadServer ou qualquer outra infraestrutura de back-end? Porque esses conectores, eles são essencialmente para Windows, tá? Porque, obviamente, eles têm dependências de infraestruturas e drivers que hoje só rodam no Windows. Então, para construir uma aplicação mobile, você vai utilizar uma terceira camada que vai falar lá com o seu back-end e vai jogar os dados em JSON para o mobile. Mas, de qualquer maneira, esse seria o melhor cenário possível, né? Porque, por exemplo, um SAP não vai te retornar dados em JSON. Então, para você consumir isso no mobile, vai ficar extremamente pesado as consultas. Né? Então,
O ideal é realmente trabalhar sempre com esse conceito das multicamadas, até porque você pode reduzir o número de usuários que você tem que contratar lá do back-end, porque você faz o seu cache, a sua camada intermediária, tratar isso, né? Cria um esquema de filas, etc. Então dá para fazer algo bastante legal. Tá? Então eu vou executar aqui o nosso server. Então nós temos aqui o server em execução. Ele está neste IP, final 13, tá? Eu vou aqui agora para o client. Então, a nossa aplicação cliente, ela é uma interface mobile, vou rodar aqui no Android. Tá? Basicamente, o que nós temos? A conexão REST lá com o nosso server, deserialização dos dados, né? Chamando o método do DataSnap. Então, dois métodos aqui, né? O teste do login, certo? Chamando o server lá, e a carga dos cases, né? Aqui nesse main table, fazendo a deserialização dos dados. Em termos de interface, algo bastante simples, mas aqui algumas tabs. Então nós temos aqui o login, né? Está oculto aqui. E aí a exibição dos dados, um list view com os cases abertos, com pesquisa, etc. E aqui eu estou montando dinamicamente num list box a lista de todos os campos desse case, tá? Então esse exemplo vai estar disponível, obviamente, para vocês para download. Então, mas aqui está o código da montagem dos detalhes aqui, né? Com todos dinamicamente nesse caso, né? Porque você pode ter uma variação aí no seu esforço de número de campos, pode ser customizados, etc. Tá? Então, executando esse cara aqui, ó, o nosso server está ouvindo aqui, porta 8080. Eu estou com esse celular no Reflector, né, para que vocês possam acompanhar. Então, eu coloquei aqui IP, usuário e senha, vou fazer o login. Então, uma vez feito o login, ele validou o login, e aí nós estamos navegando aqui no list view, né, com os cases que estão em aberto, são dados de exemplo, e eu posso aqui visualizar os detalhes. Tá? Isso aqui está sendo montado dinamicamente aqui, um list box com todos os dados. Tá certo? Então, aí para exemplificar, a aplicação mobile, né, rodando a aplicação mobile rodando no Android, falando com o nosso servidor aqui, DataSnap. Tá certo? Vou fechar esse cara aqui, vamos revisar aqui um outro exemplo. Então, agora estou usando aqui RAD Server. Tá? Então, no RAD Server, eu estou fazendo uma conexão SAP. Ok? Essa conexão SAP, tal qual, né, usando o próprio Schema Adapter, estamos fazendo a serialização para JSON e retornando dados JSON, tá, para o cliente. Então, falando um pouquinho sobre RAD Server, né, o RAD Server é um back-end. Agora, parte do Delphi e do CBuilder Enterprise. Então, o RAD Server você pode entendê-lo como um container para aplicações servidoras. Né? Basicamente, o que você faz na prática é criar BPLs no Delphi ou no CBuilder e fazer o deploy dessas BPLs nesse container do RAD Server. Ele expõe os métodos que ali se encontram como APIs REST. Então essa é a principal função do RAD Server. Mas ele oferece muito mais. Né? Ele oferece também o metadata, a documentação do metadata, para que você possa documentar as suas APIs. Ele tem integração com push, então você envia push via o RAD Server. Ele tem um método para envio de push, então você envia push para os seus usuários via RAD Server. Ele já possui gerenciamento de usuários de grupos integrado. Isso pode ser integrado também à Active Directory, né? Tem Analytics para as APIs, então você consegue ter toda a informação visual, um dashboard de Analytics para as APIs que você está disponibilizando e quem mais está utilizando essas APIs, etc. Né? Tem integração para GPS Indoor, né, ou o Beacon Fence. Então, o Beacon Fence é parte da solução do RAD Server, que permite que você crie mapas indoor, por exemplo, acompanhe tenha controles aí de localização do usuário, etc. Né? Você vai encontrar aí vídeos sobre o Beacon Fence lá no canal do Embarcadeiro. E também integração com a Internet das Coisas. Então, o RAD Server é um conjunto de serviços, né, pronto para uso, que você rapidamente, onde você rapidamente começa a distribuir sua aplicação. Tá? A grande novidade do RAD Server agora é que ele é parte, então, para cada licença que você tem do Delphi ou do CBuilder Enterprise atual
ou um upgrade, ou que esteja em manutenção, você vai receber, isso está em processamento nesse momento, você vai receber uma licença do RAD Server Full. É um servidor com usuários limitados, com todo o suporte a essa arquitetura aqui. Então aqui você tem os seus módulos que você vai desenvolver. Esse cara pode falar com qualquer infraestrutura, seja dispositivos IoT, seja serviços nas nuvens, seja qualquer banco de dados local, né? E aí o lado cliente pode ser qualquer coisa que fale REST. Não importa se o seu cliente está em Delphi ou se você tem clientes consumindo isso de outras plataformas, é REST Standard. Tá? Então, isso só para dar uma visão geral do que é o RAD Server. Tá? Então, eu vou executar aqui essa aplicação RAD Server. Ó. Ele vai abrir aqui o servidor de testes. Né? Obviamente, num processo real, você vai fazer o deploy disso para IS ou Apache. Tá? Mas aqui nós temos o nosso servidor de teste. Nós podemos consultar, né, inclusive testar isso aqui no browser. Então, se eu vier para cá, aí ele está exibindo a versão, mas se eu fizer a chamada aqui do GET, que é o método principal lá desse recurso do RAD Server, nós teremos como resultado aqui a consulta do SAP, a tabela ali que nós estamos consultando, serializado como JSON. Então aí nós temos como resultado o JSON, né, o resultado do SAP serializado como JSON. Então veja, nós estamos abrindo, né, a plataforma. Você consegue tornar isso algo standard, né, com essa infraestrutura do Enterprise Connectors e com o RAD Server. Né? Então aqui nós temos um cliente bastante simples, ele está FireMonkey, mas aqui eu estou olhando para conectando a localhost, né? Então eu vou executar ele aqui diretamente no Windows. Tá? Se nós olharmos aqui, ó, basicamente, fazendo aqui uma conexão lá ao RAD Server, né, usando o MS Provider. Tá? Então aqui eu estou apontando ele para localhost, eu não tenho aqui nesse caso parâmetros, etc. Mas estamos exibindo dados e um gráfico. Né? Um pequeno diferencial aqui, estou utilizando novamente o local SQL, não para conectar outra fonte de dados, mas eu estou usando o local SQL para fazer uma query agrupando os dados desse resultado aqui, para que esses dados agrupados sirvam de base para a composição deste chart que está aqui embaixo. Então eu evito uma nova chamada ao servidor com isso, para fazer, por exemplo, um outro select com um group by. Eu faço isso localmente no cliente. Né? Então, executando esse nosso exemplo aqui, o RAD Server está aqui no ar. Então, aqui executando a aplicação no Windows, ó, nós temos o grid aqui, né, o list view, na verdade, e o gráfico aqui atualizado. Tá? Isso é uma aplicação FireMonkey, então agrupando os dados via um local SQL. Tá certo? Então esse é um exemplo usando o RAD Server, né, conectado ao SAP via Enterprise Connectors. Tá? Então, fazendo um resumo, esses caras, nós falamos aqui de Salesforce e de SAP, mas a lista de drivers é gigantesca, passa de 80 conectores, acredito que hoje já 86. É um pacote que é adicional ao Delphi, né? Seja Pro ou Enterprise, então ele é adquirido à parte. Porém, tem um benefício aí que é incrível, né? Como vocês puderam ver, nós testamos, como eu falei, 2 drivers, mas as possibilidades são infinitas. Nós já temos clientes utilizando ferramentas de BI para fazer acesso a múltiplas fontes de dados, integrações aí com a SAP. Então, é realmente algo muito, muito interessante. Tá, ok? Bem, aqui vocês têm meus dados para contato, tá? Twitter e e-mail. Fiquem à vontade para dúvidas, perguntas, o que for aí necessário, da melhor forma que nós pudermos ajudar. Gostaria de parabenizar o Túlio, o Maurício, o pessoal da organização pelo evento, excelente como sempre. Né? Então, 3 dias aí realmente de alto valor agregado para toda a comunidade. Então, parabéns aí, Túlio e Maurício. Meu muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.